Para o vice-prefeito de Porto Alegre, o Brasil hoje está parado e com sinais de grande preocupação para o seu futuro. De acordo com Ricardo Gomes, o país necessita retornar gradualmente ao processo de constitucionalização. Ele argumenta que temas de grande relevância estão sendo deixados para trás em função de uma pauta extremamente institucional do país que vem dominando nos últimos anos. Ricardo Gomes declarou de que não existe democracia sem liberdade de expressão. Forte crítico da atuação do Supremo Tribunal Federal, o vice-prefeito de Porto Alegre condena a postura da Suprema Corte em relação ao combate à liberdade do cidadão. Ricardo Gomes afirma que os assuntos que necessitariam ser discutidos não conseguem avançar em função de uma outra pauta que domina o Brasil. É preocupante porque os assuntos que a gente precisa discutir no Brasil hoje não estão conseguindo ser discutidos porque tem uma pauta maior, muito mais complicada, que é uma pauta institucional. Então, o Brasil hoje é uma república que está funcionando mal e, portanto, aquele fluxo normal que as coisas deveriam estar encontrando solução de infraestrutura, de capacidade produtiva, de carga tributária, a gente não consegue tratar desses assuntos porque está tratando de um conflito entre os poderes, está tratando assim, de assuntos constitucionais básicos para poder depois exercer a democracia. O senhor falou muito. Como o senhor vê, a solução, né, para esse impasse, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que não está cumprindo a sua função maior, que seria de zelar pela Constituição. Pelo contrário, todo jurista sério sabe que estão descumprindo a Constituição. E um problema maior ainda é a intromissão dos demais poderes. A solução a curto prazo, ou não tem... Eu não acredito em nenhuma solução mágica instantânea. Eu acredito num retorno gradual à constitucionalidade. Hoje o Brasil está desconstitucionalizado, desconstituído. Então, eu acredito que essa reconstitucionalização do Brasil ela vai acontecer gradualmente e que a sociedade precisa produzir força suficiente para que isso pelo menos comece, porque hoje não tem sinal de retração dessa expansão inconstitucional dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo, a sociedade sinalizar fortemente, as coisas começam a voltar para o lugar. Essa sinalização pode vir da sociedade, pode vir do Senado Federal fazendo seu papel de contrapeso ao Supremo Tribunal Federal, mas de alguma maneira, dentro da Constituição e da liberdade de expressão, nós precisamos começar a sinalizar que é hora do Brasil reconstituir, retomar a sua constitucionalidade. O senhor falou muito das tentativas de regulação das redes sociais. O que está por trás de tudo isso? A regulamentação seria uma espécie de uma ditadura disfarçada? Não existe democracia sem liberdade de expressão. Ponto. Quem quer defender a democracia tem que defender a liberdade de expressão. E liberdade de expressão, se ela é limitada, ela não existe. Não existe liberdade para dizer o que eu quero que diga. Ou a pessoa tem liberdade para falar o que ela quer dizer, ou não tem liberdade alguma. Existe só um espaço de discurso autorizado. A liberdade de expressão nas redes sociais, eu estou excluindo aqui, obviamente, crimes de pedofilia, já temos jurisprudência e lei suficiente para enfrentar essas questões. O que está havendo é uma restrição da liberdade política de manifestar certas opiniões políticas nas redes sociais. Isso é antidemocrático. Isso, muito ao contrário de salvar a democracia, é por este caminho que as democracias se esvaem, que as ditaduras se estabelecem. Doutor, sobre a questão da polarização, né? O senhor defendeu assim, a ideia, pelo menos, de que não existe uma polarização. Ainda afirmou que a esquerda radical produziu uma radicalização da direita. Por que esse sentido? A polarização ela existe, mas ela é muito longe de ser a mais grave da nossa história. Nós estamos num estado aqui que viveu, além da Revolução de 35, da Revolução Farroupilha, nós tivemos a Revolução Federalista, e 23, a de 24, a Revolta da Degola, em que os irmão degolava irmão em nome de uma causa política. Bom, hoje nós nos xingamos nas redes sociais. Só estou dizendo que é preciso colocar isso em proporção. Se tem um tio que não é mais convidado para a festa de Natal, é bom, já não quer isso, é ruim, já não quer isso.
mas isso é longe de ser a maior polarização da história do Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto é, houve um radicalismo de ideias políticas, uma radicalização de ideias políticas. A esquerda produziu uma doutrina muito mais social e cultural do que econômica. Se antes discutiam relação de emprego, hoje é o wokeismo, né? A doutrina woke. Isso produziu um renascimento conservador em alas da sociedade. E aqui tem um choque de visão de mundo que ele é contraditório, que ele pode ser diametralmente oposto sem ser violento. E esta é a discussão. Os debates e as discussões podem ser radicais, contrapostas, duras, até ofensivas, mas não pode haver a violência. E é aí que tem que se traçar a linha. O que parece que alguns querem é evitar o confronto, proibindo as opiniões que produzem confronto. Isso não é democrático. Qual é o seu futuro político? Eu vou agora terminar o mandato em 31 de dezembro. Vou voltar a trabalhar no setor privado, sou advogado, consultor. E vou escolher algum partido para continuar participando da vida política, né? Concorrer de novo vai depender de possibilidades, mas eu, como não sou de dar resposta de político, vou dizer o que eu penso. Eu assim que definir meu partido, eu quero começar a me preparar para disputar a eleição de deputado federal em 2026. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, foi o palestrante da última edição da RA-SIC Caxias do Sul, no dia 9 de dezembro. Na oportunidade, ele falou sobre o tema Análise do cenário político atual do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.